Bom dia, colegas técnico-administrativos do IFPR. Aqui quem está falando é o Guilherme, do Campus Campo Largo, e membro e coordenador da Comissão Interna de Supervisão da nossa carreira no Instituto. Eu estou gravando esse vídeo, que vai ser enviado por vista para todos os técnicos, para estar demonstrando um pouco do nosso trabalho nesse ano e apresentando o que a gente pensa aí para o próximo período. A comissão que é composta por mim, e mais duas colegas, a colega Heloísa Boca do Campus Palmas e a colega Fernanda Croceta Schreiber da Progep. Aí então eu já vou começar a apresentação, e vou fazendo algumas colocações com relação à comissão e ao que a gente conseguiu fazer e as limitações do nosso trabalho nesse período. Então aí está o site da comissão, que trata do nosso plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, prevista na nossa lei. Então essa comissão, aí para quem é novo, às vezes não conhece ainda, é uma comissão que ela vai ser instituída no próprio PCCETAI, para estar sempre fiscalizando e ajudando a gestão no sentido de fazer a correta implantação do nosso plano de carreira. No nosso caso, a nossa gestão é de 2021 até 2024, então são de 3 em 3 anos as eleições. E nós, como eu falei, nós estamos em 3. Nós só estamos com a comissão central, e com a representação de campos nesses locais, porque esses membros da comissão central também são representantes locais. Então estamos sem representantes locais nos campos, tendo em vista que na última eleição você não teve pessoas nesses campos. Então aí o PCCETAI, o que é a CIS, a lei do PCCETAI, ela criou essa comissão composta por servidores integrantes do plano de carreira, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar sua implantação no âmbito da respectiva instituição federal. E também tem essa comissão em nível nacional, que daí é composta por membros do governo, do MEC e dos sindicatos da categoria, tanto o Sinasef quanto a Fazubra, que são os dois sindicatos que em nível nacional tratam dos temas da nossa carreira, da nossa categoria. Dentro da estrutura, a gente está ligado, está dentro da estrutura da Progep, assim como a CPPD para o pessoal docente. Então a gente também tem essa, é o equivalente nos técnicos administrativos, a Comissão Interna de Supervisão. E aí a Comissão Nacional de Supervisão, a composição e a atribuição delas, ela é composta por 4 membros do Ministério da Educação, 4 membros representantes dos dirigentes das instituições federais de ensino, que seria ali o CONIF e a Indifes, e 8 membros indicados pelas entidades representativas da categoria, sendo 5 da Fazubra e 3 do Sinasef. Ela tem como objetivo propor normas regulamentadoras do ingresso na carreira e das diretrizes nacionais para a elaboração dos programas locais de capacitação e dos programas de avaliação de desempenho dos integrantes da carreira, acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira, elaborar a proposta de matriz nacional de distribuição de cargos, traçar diretrizes para a matriz local, bem como avaliar anualmente as propostas de lotação das instituições federais de ensino, acompanhar os planos de desenvolvimento de pessoal das instituições federais de ensino e seus programas, elaborar programa de formação para as áreas de pessoal das instituições federais de ensino, a fim de prepará-las para atuar no ambiente da nova carreira, examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira e encaminhá-las à apreciação dos órgãos competentes. E aí um pouco histórico da nossa carreira. Você tinha um plano geral dos servidores públicos lá, na época do regime militar. Em 87, já no período da redemocratização, com as lutas travadas
pelos profissionais da educação, você já vai ter uma diferenciação dos profissionais da educação federal, e no que tange aos técnicos administrativos, já em 97, o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, você vai ter pela primeira vez uma comissão própria, que seria mais ou menos algo parecido ao que depois vai se desenvolver a CIS, que é a Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo. Reforçando que nesse processo de redemocratização é que se reforça aquela questão do acesso por concurso público, né? E não mais por indicação, por ocupação de cargos. Aí questões que não são diretamente relacionadas só ao plano de carreira, mas que impactam, né, nossa vida nas instituições e no serviço público, né? Em 90, o regime do jurídico único dos servidores federais civis, né, que coloca a estabilidade após o estágio probatório. Em 94, o Código de Ética do Profissional, né, do Executivo Federal. Em 2004, né, após um processo de negociação, numa greve, né, que foi feita uma negociação com a FASUBRE e com o Sinasef, você vai ter o PCCETAI e passa a existir o termo e a categoria técnico-administrativa e educação. Antes não tinha um nome próprio, era funcionário administrativo, né, ou se falava em servidor em geral, mas sem uma categoria própria. Né, e nesse plano de carreira que são criadas a CIS e a CNS. Então, logo em seguida, na 2005, você tem a instituição da CNS e da CIS, por portarias do Ministério da Educação. E aí, num processo mais à frente, depois de vários anos sem reajustes, você vai ter a greve de 2012, que vai ter um acordo salarial para os servidores, e vai ter importantes alterações e conquistas da categoria, em especial melhoria na tabela de incentivo à qualificação. Né? A tabela normalmente lá era parcial, né? Alguns cargos não chegavam a receber pelo mestrado e doutorado, por exemplo. Hoje em dia, qualquer cargo ele consegue acessar esses níveis de qualificação e ter uma melhoria econômica nesse sentido. Em 2015, também depois já de um período sem aumento, você também vai ter uma greve dos servidores, essa mais parcial, não teve tanta adesão dentro do serviço público, que vai conseguir um acordo salarial, né, o aumento dos auxílios e algumas pequenas conquistas para a categoria, como em especial, no nosso caso, o aumento do STEP. Né? Ano a ano teve aumento de 0,1% no STEP, que hoje está em 3,9%. E aí, tratando um pouco das pautas atuais, né, em nível nacional, e as imagens dos sindicatos aí da categoria, você tem a discussão sempre presente da negociação coletiva, do database, né, no Serviço Público Federal, tendo em vista que nós não temos uma reposição, qualquer reposição por ano, né? Na verdade tem, mas pode ser de 0,01, né, porque é obrigado a dar, mas não há um processo negocial para se estabelecer, diferente do que há no serviço privado. A pauta salarial, tendo em vista que a gente está sem reajuste de salários ou benefícios desde 2017, sempre a discussão presente de mais casas para capacitação, tendo em vista que a gente alcança só até a quarta casa, né? O que em processo de capacitação vai percorrer 4,5 anos, então pular para a segunda em 1 ano e meio, para a terceira em 1 ano e meio e mais para a quarta em 1 ano e meio, então a gente não vai ter um desenvolvimento maior na carreira nessa questão da capacitação. Essa discussão do STEP, né, que a defesa da FASUBRE e do Sinasef sempre foi de 5%, hoje ele está em 3,9%. A questão das 30 horas, né, da flexibilização da jornada, e eu coloquei junto, porque de certa forma elas são questões que se tocam, da regulamentação do trabalho dos TAIs em pesquisa e extensão. Com relação às 30 horas, você tem o decreto, que eu cito ali, e legislação e regulamentações institucionais posteriores, que é algo que eu vou tratar daqui a pouco também. Você já tem algumas instituições que já regulamentaram o trabalho em pesquisa e extensão, inclusive em ensino, e algumas que já discutiram ou discutem esse processo, né? Que eu acho que é um processo, além de estar na CIS aqui, eu também participo do COP, do campus, no momento estou como presidente também,
e eu vejo a importância dessa discussão. Eu acho até, na minha opinião, é até uma discussão, inclusive, mais importante que a discussão da questão da flexibilização. A gente estando numa instituição de ensino, de educação, de pesquisa, de produção tecnológica e científica, discutir a participação como dos técnicos administrativos como parte do seu trabalho nesses projetos de pesquisa e extensão, acho que é uma questão fundamental, né, para a categoria, para a instituição e para o setor educacional. Aí a gente teve essa demanda que já era anterior à própria pandemia, mas que se intensificou muito com a pandemia, né? Que a gente está vendo a implantação agora do teletrabalho, né, que é necessário aí o acompanhamento, fiscalização e disputa por formas e procedimentos que melhorem o serviço público, ao mesmo tempo que atendam os interesses da categoria. Né? Então, compatibilizar esses dois elementos, né? Não pensar só corporativamente num ganho para o servidor, mas que algo que represente um ganho para o servidor também represente uma melhoria na eficiência, na eficácia ali do atendimento ao público. E é uma discussão que teve nas épocas das greves, mas que hoje em dia já se encontra bastante arrefecida, né? Foi a discussão sobre a questão, quando você teve o RSC para os docentes, sobre o RSC para os tais, né? E aí se teve várias discussões, desde o RSC mesmo, algum tipo de RSC, ou até que pelo menos cursos, porque quando você chega lá no mestrado ou no doutorado, às vezes você chegou no mestrado e vai parar. Talvez fosse interessante que lá uma quantidade de tantas graduações, de tantos cursos, né, pudessem contar pontos para você receber como se fosse um doutorado. Mesmo que fosse um processo bastante complexo e que tivesse bastante exigência, às vezes poderia ser algo interessante. Mas que é uma discussão, como eu falei, hoje em dia ela vem mais em períodos que se demonstra alguma luta econômica e reivindicativa da categoria. E aí o nosso instituto, né, com os vários campos dele, e aí você tem algumas pautas locais que a gente sempre está discutindo e buscando trabalhar. A questão das relações de trabalho, né, a busca da melhoria constante das condições de trabalho e estudo na instituição, o diálogo com servidores e suas entidades sindicais, uma questão que voltou agora à tona, mas é uma questão que a gente sempre discute, sempre participou da discussão, e até a gente terá que ver como que a CIS vai se colocar nesse processo de forma institucional, né? Não só os membros, que é a disputa pelo cumprimento da lei e das normativas institucionais que já existem com relação a esses afastamentos, e a discussão sobre a questão que talvez nos pareça principal, sobre a questão disso se dar em fluxo contínuo. É possível que já o interesse da gestão já nessa, eu não cheguei a ler ainda a minuta para fazer contribuições, pretendo fazê-lo, mas pelo que eu já tinha visto de discussão, havia já uma orientação de trabalhar nesse sentido do fluxo contínuo, né? Novamente a questão do teletrabalho, né? Aí em nível local, aí também a mesma coisa das 30 horas da regulamentação do trabalho dos tais em pesquisa e extensão. E, inclusive, como eu falei, né, no IFPR já teve uma portaria passada, em 2017, que instituiu uma comissão para discutir isso. A gente não sabe muito bem aonde se deu essa discussão e até onde foi. Até um processo que a gente vai tentar em contato com a gestão para dar uma olhada qual foi o acúmulo, né, dessa comissão. E a questão eu trato mais aqui da própria CIS, pela necessidade de fortalecimento, melhoria da estruturação e diálogo com a comissão. E ali eu coloco em vermelho porque é algo que se observa, né? De que tal avanço depende muito mais da categoria do que de atos da gestão, né? A gente tem uma enorme dificuldade, e sempre teve na CIS, com a falta de participação, né? Por exemplo, como eu falei, a gente, no último processo eleitoral, a gente teve 4 pessoas eleitas, né? Então a gente teve 4 campos representados ali, formou uma comissão central e mais um representante de campos, que era também suplente da central. A gente numa instituição aí com mais de 20 campos, a gente não ter
representantes locais, fica muito difícil para o trabalho da comissão. E aí é um pouco um desabafo, né, de alguém que já está há muito tempo na instituição, no instituto, na carreira e que participou da entidade sindical, que está agora na CIS. Eu vejo muitos colegas técnico-administrativos reclamarem da nossa carreira, falarem que a carreira é ruim, que eu discordo, a questão salarial que é ruim, né, e algumas outras coisas dentro da carreira, que nem ela poderia ter mais fase de progressão por capacitação, nem poderia, deveria, obviamente. Mas a carreira, a estrutura da carreira foi muito bem discutida pelas entidades sindicais, pela CIS, pela CNS, e a gente avançou muito nessa carreira. Se você comparar o que era antes e o que era depois da carreira, é algo... não tem nível de comparação, desde o ponto de vista da remuneração, quanto do ponto de vista de você planejar a sua vida dentro da instituição e dos direitos. Só que eu vejo muitos colegas reclamando disso, reclamando, porque os docentes têm isso, porque os docentes têm aquilo, e porque os docentes não se ligam com a gente. Vejo muito na questão do sindicato isso, falando que os docentes mandam e que o sindicato é só dos docentes. Eu até concordo em parte com essas críticas, só que eu vejo que isso acontece também por falta de nossa ação, né, por falta da gente querer discutir carreira, por falta da gente querer estudar carreira, né? Então a gente, bom, os docentes, se eles estão nesse nível, é porque eles se organizam melhor, é porque eles reivindicam melhor, reivindicam mais e melhor, né? Eles já têm uma visibilidade maior, porque na hora do ensino ali, né, quem está eles, mas eles já tendo essa visibilidade maior, se organizam melhor e reivindicam melhor. Então eles estão fazendo certo, nós que estamos de certa forma fazendo errado, né, tendo em vista que sempre, a CIS já passaram outras gestões, eu já tive em outro momento, e a gente nunca conseguiu ter um enraizamento e uma efetividade da comissão no mesmo nível que a CPPD. Isso é culpa da gestão? Talvez um pouco sim, mas eu não penso que seja só isso. Eu penso que inclusive não é principalmente isso. A culpa e a responsabilidade é principalmente da categoria, que acha que vai existir um ente abstrato, CIS, ou um ente abstrato sindicato, que vai cuidar dos seus interesses. Não existe isso, porque as CIS são pessoas. Se só tem 3 pessoas para 20 campos, o trabalho vai ser difícil, né? Se você tem representantes locais em todos os campos, ou na maioria dos campos, aí é completamente diferente, né? Então não existem essas entidades abstratas. O que existem são instituições, comissões, nas quais há pessoas. E as pessoas vão trabalhar conforme a disponibilidade dela, junto com o trabalho que ela já tem que fazer e junto com a demanda que a própria categoria gera. Não adianta a CIS querer propor um monte de coisa se não há demanda e se não há interesse da própria categoria. Então essa é uma questão que eu estou até desabafando um pouco aqui, mas a gente só vai conseguir nos próximos 2 anos dessa gestão avançar um pouco se houver um interesse das pessoas. A gente vai trabalhar muito por demanda. Estamos organizando, eu e os colegas ali, mais eu por ser coordenador, estudos, está sempre olhando o que está acontecendo na instituição? Sim. Mas se não tem demanda, seja da categoria, seja da própria instituição, que às vezes falha nesse sentido, né? Eu acho que, por exemplo, essa questão da pós-graduação, agora do afastamento da discussão, eu não sei se vai passar de uma forma mais institucionalizada pela CIS. Entendo, o principal órgão é o Consup, né? Nós temos representantes técnico-administrativos lá. Lá é o centro, mas talvez, às vezes, escutar a CPPD e a CIS no momento específico também é importante, né? Então, se falta demanda da gestão e falta demanda da categoria, a única coisa que vai restar de trabalho é aquilo que eu vou mostrar aqui depois, que é as pesquisas, as análises que nós estamos fazendo sobre a carreira e sobre, né, e aquilo que nos chamam, né? Aí aqui já relatando então esses trabalhos atuais da CIS, né? A participação em comissões e grupos de trabalho institucionais, a comissão de acompanhamento das condições de relações de trabalho, mas que também é aquilo que eu falei, não estamos tendo demanda da gestão, né? Não sei se porque não tem demanda ou se não está funcionando a comissão. A gente fez solicitação para participar de algumas comissões e grupos que tratam de assuntos relacionados à categoria, que nem essa portaria lá de 2017 que eu falei, que é a regulamentação dos TAI, do trabalho dos TAIs em pesquisa e extensão, né? Mas não obtivemos resposta.
contatos com outras CIS, CNS, sindicatos, né, estabelecimento de contato para a defesa de pautas conjuntas, esclarecimento de dúvidas e estudos, e elaboração de lista de páginas de contato da CIS de todas as instituições federais de ensino superior. Então, eu fiz lá até para entrar em contato para umas pesquisas que eu estou desenvolvendo, que eu já trato aqui, eu estou com uma lista dos contatos da CIS, né, já dei uma organizada nisso. Às vezes a gente recebe algumas dúvidas e algumas colocações da categoria no e-mail, estamos sempre olhando lá para estar respondendo em contato. E aí o que eu estou focando mais, que é o que, como não tem essa demanda mais própria ali, é nesses estudos sobre a carreira e as pautas e reivindicações, né? Através de um grupo que eu submeti aqui ao COP, que eu estou tocando esse grupo. Eu sou coordenador no grupo e a vice-coordenadora é a colega Heloísa, lá de Palmas, que é o grupo Estudo sobre a Carreira, o Ser e o Fazer dos Técnico-Administrativos em Educação, né? Nesse primeiro momento, a gente está estudando a questão da flexibilização da jornada e da regulamentação dos trabalhos dos tais em pesquisa e extensão, ou seja, entrando em contato com as instituições e com a CIS, ou às vezes até com o sindicato, para ver em quais instituições há essas regulamentações, né, tanto das 30 horas quanto dessa regulamentação, e vendo qual é a portaria e tudo mais, para estar estudando essas portarias aí, né, e estar discutindo com a categoria como que a gente pode avançar nessas questões no Instituto. E outra pesquisa, que já vem da época do meu trabalho de mestrado, que eu fiz essa bibliometria, né, das pesquisas voltadas a estudos sobre a categoria, né, ou temas correlatos ali e tal. Então, os trabalhos acadêmicos, científicos e identidades sindicais sobre os tais. Então, está sendo elaborada uma tabela, uma bibliometria desses estudos. Aqui são as pesquisas, né? Tá um pouco pequeno, não tá pequeno, né? Mas dá para ver aqui, é uma tabela, vou separando mais ou menos por áreas, né? Que nem essa parte vermelha é da carreira TAI, identidade de TAI, essa mais azulzinha é saúde do trabalhador, a verde cultura, contexto organizacional, condições e relações de trabalho. Então eu vou separando, né, fazendo a bibliometria nos principais sites aí, portal da CAPES, banco de teses e dissertações digitais, né, e vou estabelecendo para a gente ter esse apanhado mais geral do que já tem de estudo. E que relativamente tem bastante coisa, e principalmente no último período tem sido um tema bastante trabalhado, inclusive muito dos técnicos administrativos do ProfEPT tem trabalhado assuntos relacionados à carreira. E aí aqui já é o trabalho sobre a questão tanto aqui os contatos, né, as páginas da CIS, quanto eu estou colocando as resoluções sobre a flexibilização. Então eu pego lá cada instituição, né, cada universidade ou instituto, e coloco lá a resolução da flexibilização, o número dela, e a resolução de pesquisa e extensão e o número dela, né, o link aqui já para quem possa acessar. Eu vou estar compartilhando aí esses links abertos para as pessoas poderem visualizar e poderem acessar. Inclusive, eu já separadinho no Drive, vou compartilhar também esse link junto aqui no informativo que vai ser repassado para as pessoas. Na verdade, a apresentação era mais isso, né? Como eu falei, para a gente é muito importante nesse período estar discutindo essas questões, né? E ser chamado pela categoria, porque, como eu falei, a gente vai trabalhar muito sob demanda, né? As primeiras atividades aí que a gente vai estar tocando já vai ser agora no início de fevereiro, porque houve uma demanda de alguns técnicos administrativos, né? De algumas localidades, principalmente através ali do Sindedutec e do grupo de carreira dos técnicos administrativos que eles montaram ali. Então as pessoas vieram conversar comigo e pedir para fazer uma apresentação lá do produto educacional que eu fiz um jogo sobre a carreira não é sobre as carreiras dos técnicos específicos, é mais focado na carreira dos técnicos, mas trata também de questões do serviço público, né?
Então, uma espécie de jogo do tabuleiro que trata dessa questão da carreira. Então, a gente vai estar fazendo uma aplicação virtual disso na primeira sexta-feira de fevereiro. E é algo que, tanto nisso, ou para fazer uma apresentação ou discussão com a categoria, né, hoje a gente tem aí os recursos virtuais e pelo menos nesse início, acho que vai ser mais assim, até por questões aqui no meu local de trabalho, mas mais para frente também, se for necessário, às vezes visitar algum lugar, conversar, fazer alguma atividade, também a gente está disposto a tudo isso e espera que a categoria, que a comissão consiga ter bons trabalhos e que conte aí com um impulsionamento da categoria, até para a gente possa, no próximo período, resolver a questão da representação nos campos, que eu acho que é algo que não vai dar para a gente esperar até 2024 para fazer uma nova eleição e ter representação nos campos. É algo que a gente vai ter que discutir de alguma forma, né, ver com a gestão e ver com os próprios técnicos, aí uma forma seja de indicação ou uma eleição local ali numa reunião, para a gente conseguir ter o mínimo de enraizamento e estruturação da comissão, para não ficar parado como acaba ficando se não tiver essa estrutura. Então eu agradeço a todos. Aqui eu vou deixar também algumas indicações, né, de espaços que tratam dos técnicos, né, algumas coisas bastante interessantes, né, esse GPTAI sempre publica artigos, esse seminário aqui é um seminário que acontece quase todo ano na UFRJ, voltado à apresentação de trabalhos dos técnico-administrativos, né. Essa revista Práticas de Gestão Pública também publica muitos artigos de técnico-administrativo, né? Não é voltada só a eles, mas a maioria são técnicos, sim. Esse vídeo aqui é muito interessante, que o FRJ lançou. Esse outro também, né? Acho que foi pelo sindicato, se não me engano. Aqui tem um curso livre sobre a carreira dos técnicos administrativos. Inclusive eu não fiz, só estou indicando aqui, mas me pareceu que a estrutura lá parece bem bacaninha para entender o básico, principalmente para quem está entrando na carreira aí. Esse é um curso de extensão que teve, né, esse eu realizei, e tem as aulas lá, as aulas ficaram, né? Não teve novas edições, mas as aulas estão gravadas lá se você quiser. E aqui uma cartilha da Fazubra sobre o PCCETAI, que é uma bem interessante. Então, aqui as referências, né, os sites dos sindicatos, né, e aí uns trabalhos meus e de outro autor que é o Vale, aí também indico esses trabalhos, né, quem puder estar lendo, trabalhos muito interessantes. Muito obrigado a todos, espero que possam entrar em contato, a gente está nesse período aí melhorando as questões para a nossa categoria, né, para a nossa carreira, tanto institucionalmente aqui quanto em nível nacional. Um abraço, até mais.